Aconteceu. Como o próprio o senhor Melquiades falou, desse barão lá de Minas Gerais. Ele se tornou uma pessoa. Ele era negro e ele mesmo tinha escravos. Qual era a diferença dele entre os barões? Nenhuma. Entre os donos de engenho? Nenhuma, ele era mesmo. E até pior. Né? Mas, e no Haiti? O Haiti foi o primeiro país das Américas a decretar o fim da escravidão e a independência. Houve uma revolução dos escravos que eles mataram o branco, expulsaram o resto, tomaram o poder. Mas no Haiti, os próprios revolucionários se tornaram os escravocratas. É uma questão da construção moral do ser humano. O que eu quis dizer naquela explanação foi que essa construção da inferioridade sobre o olhar do povo negro, ela foi uma construção feita por séculos. Ela não foi uma coisa construída na hora, vamos escravizar. Não. Já houve uma construção social da inferioridade do negro ao longo, né, das grandes navegações. Quando aconteceu as grandes navegações, né, quando eles começaram a explorar a África, quando eles chegaram às Américas, né, eles começaram a construir essa ideia do povo escravo, que não é uma coisa também dos europeus, né? Já existia desde a antiguidade escravidão entre branco e branco. Vocês que veem história, vocês veem que na Grécia existiam escravos. Os escravos eram escravos por dívidas. Os escravos eram aqueles que vinham de outra nacionalidade e iam trabalhar nas províncias gregas e se tornavam escravos. Gozavam de uma certa liberdade, mas eles eram escravos, não eram cidadãos. Todo aquele que não era cidadão nativo era considerado praticamente um escravo. Então, é uma construção social. Agora, se eu sou a favor ou fim da abolição, não tem como você ser contra a abolição. O que eu sou contra foi pela questão do abandono, na qual foi colocado o povo negro após a abolição. Como o escritor meu querido, o senhor falou tão fantasticamente, tinha negro que morria no meio da rua, comia aquelas coisas, vivia chupando cana, roubava. E tinha negro que pedia, pelo amor de Deus, para que o senhor de engenho desse a ele a oportunidade de trabalhar por um prato de comida. Entende? Então, a crítica não é contra o fim da escravidão. A crítica é contra o método que utilizaram de abandono. Então, o professor Melquiades falou tão bem sobre o abandono financeiro na qual os senhores de engenho tiveram, e realmente foi verdade, né? Mas e o abandono que os escravos foram relegados? De uma hora para outra ele perdeu a senzala, de uma hora para outra ele perdeu a comida, que eram de má qualidade, o resto, algumas coisas. De uma hora para outra as mulheres grávidas foram abandonadas. E aí começa a desgraça, né? E isso reflete na sociedade de hoje. Vai numa comunidade, vai ver. Um índice de morte, veja só, um índice de assassinato ocorrido no Brasil em 2017, de assassinato entre jovens e adultos, 75% foi negro. O índice de assassinato. A população carcerária brasileira, 63% é formada de negros. E tu acha que esses negros que morrem, que estão presos, são resultados do quê? De todo esse abandono. Desde a época do início da colonização brasileira, que se instituiu o regime escravo, 349 anos desse regime, a abolição e o abandono. Né? Então, é essa relação. Espero ter entendido você. Obrigado, viu, querido? Um abraço. Eu sei que deve
ter outras perguntas também. Você falou na questão cultural nos Estados Unidos, em que o negro teve seu lugar, né, na sociedade devido à sua cultura, né? Mas aqui no Brasil se fala muito em racismo estrutural. E até a Risiane Passos colocou que é muito importante abordar a temática, mas fica um questionamento: o que nós, negros, temos feito para combater esse racismo estrutural presente ainda neste século? Eu gostaria que Melquíades pudesse responder a Risiane, só para o professor Sérgio respirar um pouquinho. O que é o racismo estrutural e qual seria, na sua opinião, como combater esse racismo estrutural? É muito interessante isso. A pergunta é interessante, porque tem uma base praticamente dentro do racismo, que não é cultural, o racismo específico, o racismo simplesmente pela cor e pela idiotice. Desculpe, idiotice é por minha conta. Quando houve a abolição, e até antes da abolição, havia movimentos culturais pelos homens de cor, pelos negros e mulheres, certo? Que movimentos seriam esses? Eu vou até citar uma música de Capiba, que ele fala de Recife, cidade lendária, de negras de engenho cheirando a banguê. Recife dos maracatus do tempo distante de Pedro I. Porque os maracatus de Pernambuco são centenários, certo? Surgiram bem antes da abolição. Porque quando os negros pediam permissão aos seus senhores e faziam os seus folguedos culturais, certo? Folguedos de dança e de canto, certo? No maracatu. E o batuque. Então, isso aí, quando aconteceu a abolição, e iniciou-se, que até eles sempre pediam licença, a licença era dada, e ninguém tinha nada que combater aquela licença dada, certo? É aquela velha história. Eles tinham o senhor, que mandava até nos governadores e na nobreza da época. Quando aconteceu a abolição, toda a cultura negra foi proibida. Os batuques de Ubanda, certo? Xangô, ou como quer que chame, eles eram proibidos. E a polícia tinha todo o direito de invadir, prender o pai de santo, as mães de santo, quebrar o beijinho, tudo passava, quebrava tudo, e era em nome de quê? Que era proibido. O negro não podia desenvolver nem apresentar a sua cultura. Ok? Isso não é discriminação cultural. Isso aí como é que eu posso dizer uma coisa dessa? Mesmo que o fascismo, o nazismo ou qualquer outra coisa contra aquilo. O que é que mal ia fazer aquilo? Nada. Bem, aí aconteceu um fato muito interessante que eu não falei, porque era sobre o outro assunto que eu ia falar, e não deu tempo, quando eu olhei a hora, já tinha bastante tempo. Aconteceu que houve um escritor, sociólogo brasileiro, especificamente pernambucano do Recife, chamado, o nobre professor Sérgio Bezerra, ele falou na obra dele, Casa Grande Senzala, que em 1926 ele lançou o Manifesto Regionalista, que é o embrião do embrião do embrião do que vai chegar daqui a pouco. Então, o que é esse manifesto regionalista? É a valorização dos nossos valores, os valores brasileiros, de um modo geral. Porque o Brasil vinha todo ele calcado na cultura da Europa, na cultura do branco europeu, em uma época em que chamava até arianismo, que havia uma forte tendência a exaltar a primazia
do homem branco, que Hitler assumiu isso aí e colocou no auge, matando cigano, matando negro, matando judeu, matando japonês, para ele não tinha nem... Era adubo nos campos. Então, isso aí foi horrível. Chamava-se arianismo, ou seja, a raça, que nem existe isso, mas a raça ariana era quem deveria governar o mundo. Nós seríamos simplesmente aqueles espiões que iríamos fazer o trabalho. Bem, então, em 1933, Gilberto Freire, o mesmo do Manifesto Regionalista, Gilberto Freire lançou o livro, citado aí pelo Sérgio, Casa Grande Senzala. Mostrou a realidade, abriu a janela assim, olhem, a realidade é esta, certo? Aí, no ano seguinte, 1934, no dia 11 de novembro, aqui no Recife, no local mais nobre do Recife, que hoje em dia não é mais, porque já apareceram outros locais, mas para a época, um local mais nobre, o Salão Nobre do Teatro Santa Isabel, onde tem espelhos de cristal vindo da França, onde tem o ouro todo das molduras. É lindo, é belíssimo. É um dos locais menos utilizados hoje em dia no Recife para comemorações. Lá foi instalado o Congresso, primeiro Congresso Afro-Brasileiro, no qual Gilberto Freire abriu o Congresso negando tudo que o Sérgio falou, não, negando não o que ele disse, mas o que ele expôs, no qual o negócio de branqueamento da população era simplesmente ridículo, e que o Brasil tinha que dar valor à sua grande parte da sua população, que era a população da cultura, a cultura da população negra, certo? Isso foi o início, em 1934. Uma vereda se abriu, uma estrada pavimentada se abriu, muito bem pavimentada, se abriu, e os negros passaram aqui a mostrar com liberdade o que vieram fazer aqui, não só para levar chicotada, eles vieram enriquecer nossa cultura. Citando o próprio Gilberto Freire, ele colocou uma coisa muito bonita. O brasileiro fala doce, até o português me abaixa nisso, que nós falamos doce. Nosso falar é doce. Por quê? Porque o negro adoçou a nossa língua. Benzinho, sinhazinha, ioiô, iaiá, entende? São expressões de carinho, são expressões tipicamente africanas, no qual o negro colocou o seu tempero, o seu açúcar. A outra coisa que o Sérgio falou foi o valor do escravo. O valor do escravo na África, eles não queriam o dinheiro do português, não. Eles queriam o produto feito já. Pronto. Então, o negro era trocado por pólvora, por açúcar, por folha de fumo e cachaça, certo? Ou seja, o negro valia cachaça, muito bem, que cachaça tem o valor, logicamente. O fumo eu já deixei de fumar, não quero preciso trocar por negro nenhum, não. Deixei de fumar há muito tempo, certo? Então, era isso. E porque esse produto ele lançava para o interior, ele não precisava fazer nada, o traficante de escravo. Ok? Mais alguma coisa? Entenderam? Quem foi que perguntou? Não sei. Lisiane, pode falar. Fui eu quem perguntei. Boa tarde a todos. Eu sou professora aqui em Arco Verde, tá? Aqui no interior do estado. E a minha pergunta ficou respondida por parte. Então, diga o que é que falta. Vou dizer sim agora. Olha, você falou que era de Arco Verde. Isso. Mas Arco Verde é a boca do sertão, tem pouco negro. Ah, tem pouco? Somos todos negros, na verdade, né? O sangue negro percorre por todos os brasileiros. Mas a minha pergunta é no sentido de, se não temos oportunidades iguais, né? Se as oportunidades não são iguais para negros, então a gente percebe que o racismo estrutural continua muito presente na sociedade, muito presente. E a minha pergunta é, enquanto negra, enquanto professora negra, né, que precisou de vários outros recursos do governo para hoje poder estar na minha sala de aula, executando a minha profissão com tanto amor, né, eu precisei de apoio
e a gente não percebe esse apoio presente para todos, não é todo mundo que tem esse apoio. E aí a minha pergunta é, como nós, negros, eu, negra, devo me posicionar com relação a isso, para modificar isso? O que é que a gente tem que fazer hoje, nos dias de hoje? Qual é a língua que a gente precisa falar? Porque a gente não está sendo ouvido, né? Por mais que a gente fale, por mais que a gente tente mostrar, a gente não consegue ser ouvido. Então, qual é a nossa postura diante dessa situação que não deveria existir mais, diante de tanto conhecimento que nós já temos, de tanta informação? O que fazer para combater esse racismo estrutural? Exatamente o que você está fazendo. Abrindo a boca e reclamando, certo? Porque a cultura brasileira, com o negro dentro da cultura brasileira, quantos cantores brasileiros tem? Uns mais exagerados, feito aquele Carlinhos Brown, que eu não gosto dele com aquele negócio para cima, mas o Jair Rodrigues, o Pixinguinha, pelo amor de Deus, Lupicínio Rodrigues, que é a coisa mais linda do mundo, as músicas de Lupicínio, todos são negros, entendeu? Então, foi o que eles fizeram, deram uma banana para os brancos e mostraram o seu valor. Eu tenho aqui, eu sei, minhas composições são essas. Gostam? Gosto. Não gostam? Não compre, poxa. Mas o que é hoje? São ícones da cultura, na parte da música. Literatura, nós temos o primeiro presidente e fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, mulato, certo? Ah, o que é que você quer mais? E ele não ficou assim, Jesus, Jesus. Não, ele gritou, esperneou e conseguiu o seu lugar. Então, faça isso. Bom, meu conselho, primeiro, você não tem aparência de negro, devia estar com a máscara preta, porque aí podia ser, porque o resto está bem clarinho aí. Não, eu sou negra. Eu sou negra de cor mesmo, é porque a minha filha é preta, viu, meu filho? A minha filha é preta. Mas eu sou filha de baiano. Meu pai. Ela está americana, ela está no conceito que o Sérgio falou de americana. Porque o americano pode ter a pessoa ser loura, dos olhos azuis, se a avó for preta, ela é considerada negra. É porque a cor negra, ela tem vários tons, né? Eu tenho menos melanina, mas eu sou filha de baiano, meu pai é baiano, e eu sou negra com muito amor e com muito orgulho. Mas muito bem. Mas eu agradeço. Mas muito bem. Agora, você não parece negra, não. Agora, a coisa melhor do mundo, mais bonita do mundo, é uma mulata. Pronto, isso aí não resume eu sou negra, mas eu sou negra. Mas, segundo... Não existe mulata, existe. Não existe pardo. Não existe pardo. Não tem, não. Exatamente. Então, entre negra e parda, eu sou com muito orgulho negra. E eu tenho feito isso que o senhor colocou. Eu fiz o questionamento para que os estudantes vissem como é que a gente deve se portar. Então, eu não aceito o racismo, não me faço de coitadinha, porque o senhor disse assim, não reclame, não faça, não faço, e não aceito que ninguém menospreze a minha cor, porque a nossa cor já mostrou, né, a nossa capacidade. O negro tem uma capacidade absurda para muitas coisas, para a arte, para a literatura, para muitas coisas. Então, claro que a gente não precisa mais provar isso para ninguém, mas as pessoas precisam mudar o comportamento, principalmente as pessoas que não são negras. Isiane, primeiro você mude seu comportamento, não, torne-se mais aguerrida nessa sua luta. A segunda coisa que eu quero retornar ao que eu falei antes. O primeiro Congresso Afro-Brasileiro, em 1934, foi o primeiro passo. No ano seguinte, já foi organizado o segundo congresso em Salvador, terra da sua família. O segundo congresso, e assim, depois de 1934, foram dezenas e dezenas de movimentos para a valorização do negro, o que antes era zero. Antes não existia. Não foi em 88 que isso aconteceu, foi ontem, em 1934. Entende? E eu agradeço pela contribuição. Muito obrigada. De nada, é um prazer conhecer uma negra bonita como ela, não é, não? Obrigada.
Eu queria, só para deixar assim mais didático, professor Sérgio, que explicasse para os nossos alunos, para a gente, né, o que é racismo estrutural. Por que essa palavra estrutural? Bom, vamos lá. Nós temos dois tipos de racismo. Nós temos o racismo estrutural, estou falando isso dentro das instituições sociais, né? Do poder público, das relações profissionais, de poder, essas relações. Então, nós temos aí dois tipos de racismo. O racismo estrutural, na qual estrutura o negro como inferior, tá? E nós temos o racismo institucional, na qual trata diferente os negros nas instituições, sejam públicas ou privadas. Ok? Isso é uma construção. O racismo estrutural vai construir o racismo institucional. Os dois vão causar uma pressão do negro na sociedade, contra o negro na sociedade. Né? Então, professora, uma coisa muito bonita, se reconhecer como negro. Eu acredito que esse é o primeiro passo. Ok? Se reconhecer como negro. Pardo, não. Negro. Negro. Temos que unir. Mas como é que é feito o racismo estrutural? As estruturas montadas para formar uma instituição racista. Primeiro, a gente vê isso desde a época do Brasil colônia. Essa estrutura de poder, legitimada pelo Império, depois, fazendo com que o Brasil se estruture como um país racista. Em 1834, nós tivemos o segundo ato imperial. Proibiu o negro de estudar. Imagina isso. Proibir o negro de estudar. O negro era proibido de estudar. O que você está construindo? Você já está construindo uma sociedade e os descendentes totalmente alheios ao conhecimento, à educação, à formação, ao pertencimento de nação. Não é? Então já é uma coisa estrutural. Né? Aí vem as outras questões. A lei das terras, também no Brasil Império, 1850, onde o negro e o indígena era proibido de ter terra. O negro aforreado, porque o negro poderia ser aforreado, o dono de engenho, uma relação de amizade, porque existia senhores de engenho e senhor de engenho. Tem que entender. Então, existia senhores de engenho que tratavam muito bem os seus escravos. Tinha uma relação diferente, tinha uma relação separada. Escravo é escravo, senhor é senhor. Mas eles tinham uma relação mais humana com os escravos. Existiam muitos. E esse senhor de engenho, às vezes, alforriava o seu escravo. Dava um pedacinho de chão a ele. Ó, vá plantar ali sua mandioca. Vá viver com sua família ali. Você já trabalhou demais. Existia. A gente não pode dizer que não existia, não. Só que, em 1850, o Brasil Império, Dom Pedro II, lei das terras. Negro e indígena não podia ter a terra. Então, você está negando a educação e você está negando a propriedade. Você está montando uma estrutura que vai segregar o negro. Não é? Então, depois vem a Lei Áurea, como o senhor Melquides falou, veio a lei do ventre livre, né? Depois veio a lei do sexagenário, depois veio a Lei Áurea, que já tinha uma estrutura toda montada. Veja só,
O negro foi liberto. Olha a estrutura. O negro foi liberto e não tinha educação, porque era proibido estudar. Foi liberto e não tinha terra, porque era proibido. O que o negro vai fazer? Então, foi uma estrutura montada para segregar o negro. Aí é o racismo estrutural. É o racismo estrutural. E para você ver, veio a abolição, veio a República Velha, né? 1890, já na República, lei da capoeira. Os negros não podiam jogar capoeira, não podiam se divertir, não podiam valorizar a sua cultura. O negro era preso, levava porrada. Olha aí. Em 1941, já no governo de Getúlio Vargas, a lei da vadiagem. E quem era? Branco vadiava. O branco vadiava. Vadiava a grande maioria dos vadios, que eram consideradas pessoas sem trabalho, né? As pessoas que não tinham trabalho, não tinham emprego, que ficavam vadiando. Então a polícia chegava, você é um vadio, vai preso. E quem era preso? Um negro. Então, isso é uma estrutura montada ao longo do Estado brasileiro, né, que construiu toda uma segregação racial estruturada pelo Estado. Então, um racismo estrutural, ele é uma ação orquestrada pela força do Estado. Não é eu, não é você como cidadão. É a própria estrutura de poder que vai organizar um sistema que vai segregar. Percebe? Então, o racismo estrutural, ele vai resultar no racismo institucional, onde as próprias instituições do poder público e privado, eles vão segregar o negro. Então, os negros são discriminados nas instituições públicas, nas instituições privadas, né? Veja quantos negros nós temos em cargo gerencial. Existe no Brasil, é muito em voga, né? Existe no Brasil muito em voga a questão da ascensão, da autoafirmação feminina, as mulheres ocupando o espaço que tem que ocupar mesmo, porque esse mundo está uma desgraça por causa dos homens. Eu acho que a mulher tem que dominar o mundo. Eu acho que se as mulheres tivessem em maior posição de poder, a gente não estaria nessa desgraça toda no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Pode ter certeza disso. Não é verdade? Porque quantas guerras e desgraças acontecem pelo orgulho e vaidade do homem. A única desgraça que eu vi que aconteceu foi de Troia, quando a percussora foi uma mulher, né? Penélope. O resto, não sei. Não é verdade? Então, que é uma lenda, né? É um mito, né? Então, eu penso nisso. Então, hoje existe essa defesa do feminismo, que eu acho que é uma defesa extremamente válida e tem que ter, da afirmação da mulher no mercado de trabalho, sim, com certeza, nas mulheres na liderança, mas vamos fazer um pensamento a respeito do negro. Quantos negros nós vemos em cargo de gestão? Quantos negros nós vemos como diretores de instituições públicas e privadas? Quantos negros nós vemos como médicos, engenheiros, advogados? Quantos negros a gente vê? Em 2016, e vocês podem buscar aí na internet, ia ser as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, e os garis promoveram uma greve. No mesmo momento, naquele mesmo momento, dias antes ou depois, não sei, os médicos promoveram também uma greve no Rio de Janeiro. E foram tiradas fotos de ambos os protestos, dos médicos e dos garis. Procurem na internet. Existe a contraposição das fotos unidas. E você vai ver. Veja se você vê algum negro nos médicos. Veja se você vê algum branco nos garis. Então, isso é um racismo institucional.
Faça um levantamento na escola pública, na sua sala de aula. Quantos negros e pardos que são negros tem e quantos brancos tem? Não é? Agora vai numa escola privada, aí, do seu município, e veja quantos negros tem. Então, isso é um racismo institucional. O racismo institucional, ele vai fazer uma construção, aliás, desconstrução econômica e social, onde as instituições, elas segregam o negro. Nós vemos casos aí todo dia de um negro que é parado na porta do banco, de um negro que é atacado no supermercado, não é verdade? Então, isso é o quê? Institucional. As instituições já se embriagaram da personalidade racista. Né? Então, uma outra coisa, um outro dado que eu tenho para trazer para vocês, porque eu sou geógrafo, né? Geógrafo gosta de dados, né? Gosta dessas coisas, né? Veja só. Em 2017, das mulheres mortas por homicídio, 93 eram negras no grupo de 100 mil, das mulheres mortas, 93 eram negras e apenas 17 eram brancas. Isso é um racismo institucional. Até na morte, o negro está em desvantagem. Então, vocês viram, novamente vou trazer o fato que aconteceu no final de semana da chacina do Rio de Janeiro. Né? Quem é que está na favela? É um negro. Quem é que morre na bala perdida? É um negro. Né? Quem é que tem a casa invadida? É um negro. Quem é que está na comunidade do Rio de Janeiro? Lá naqueles morros lá? É um negro. Né? Então, isso é institucional. Ou seja, a instituição brasileira, ela já é montada nessa segregação. E isso tem que mudar. E eu só digo que isso só vai mudar quando o negro se reconhecer negro. E aí, professores, meus amigos, a gente tem uma dificuldade muito grande quanto a isso. Porque a gente não se reconhece que é pobre. A gente defende aquele que nos oprime e nós não reconhecemos que somos massa de manobra e ferramenta de usura. Então, e eu vou dizer, e aí, olha, é complicado, porque é danado. Então, eu penso que essas instituições são montadas. Veja só, eu prefiro não entrar em situações de conjunturas políticas. Né? Eu prefiro não entrar. Mas vamos pensar. Quem são aqueles que estão sofrendo mais por morte de Covid, pelo desemprego, pelos serviços, né, subemprego? Quem são? Todos estão sofrendo, logicamente, né? Mas quem é que mais está? Ou seja, a crise vai pegar aonde a estrutura mostra-se menos favorável. Isso é uma construção, entende? Eu não sei qual vai ser a nossa situação, eu não sei qual é o caminho. Né? Eu penso isso. E eu acredito, professora, que a opção é essa mesmo, a gente se reconhecer como negro e a gente querer conquistar nosso espaço e, principalmente, lutar, né? E gritar e exigir pelo nosso espaço. É isso que eu penso, certo? Então, acho que eu já falei demais. Euclides, pode falar. Tá aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer a Risiane e ao professor Sérgio. Vamos tocar fogo aqui nessa...
Por que é que Pois não. vocês, aparentemente, seriam classificados erroneamente como pardos, que elas, o Reziane e o Sérgio, disseram que são negros, mas vocês são, com certeza absoluta, resultado da miscigenação entre um branco e um negro, ou uma negra e um branco. Alguma coisa na ancestralidade de vocês clareou, certo? A epiderme, certo? Por que é que vocês não se acham brancos? A pergunta é generalizada. Por que é que vocês não se acham brancos, se acham negros? A minha pergunta é essa. E vou lhe dizer, não é por maldade, é só para eu entender. Tranquilamente. Vamos lá. Por que eu me considero negra e não branca? Primeiro, pela minha origem. Como é que meu pai é negro, descendente de africano, e eu sou branca? Impossível. Impossível. Minha mãe é fruto de pais negros, de pais brancos, mas que nasceram no interior da Paraíba, onde a cidade quase inteira é descendente de negro. Então, a minha mãe nasceu com a melanina, com menos melanina, ela era mais clara, mas ela não era branca. E o meu pai é negro, de origem africana, nascido na Bahia, seria impossível eu classificar a minha cor como branca. E aí, nesse lugar... Peraí, você está... a origem. Primeiro a minha origem. Regiane, você não está classificando sua cor, você está classificando a sua etnia. Ok. Entendeu? Porque Entendi. branca você é. Pelo menos a luz está muito forte em cima de você, porque eu estou vendo você branca. Ai, meu Deus do céu, então só Tira a pode máscara. ser a luz. Tira a máscara. Não, só pode a máscara pode é bem ser, branca. Só pode Filha, ser a luz. agora eu vou passar para o Sérgio. Você entendeu, Sérgio? Só pode ser a luz. Primeiro, olha a característica do meu lábio, do meu nariz, só pode ser a luz, porque eu sou negra por completo. Eu acho que até minha alma é negra, quanto mais a cor. Alma não. Não existe... Sérgio, o que você diz? Por que, qual é a razão de que o resultado da miscigenação... vocês dois não são únicos, não, de fazer mas isso. Olha só. Entendeu? Por quê? Vocês são mais fortes? Vocês têm a voz sonora bonita, porque o negro tem uma voz belíssima, praticamente todo negro. Tem outros atributos, mas a voz do negro E quanto aos seus lábios sensuais? Na verdade, nós temos muitos atributos. O negro tem muitos atributos que são fantásticos. Mas, assim, eu tenho um segundo motivo para me reconhecer negra. Além da cor da minha pele e da minha origem, eu estive num shopping em Recife e eu quase não fui atendida na loja. As pessoas não chegavam para me atender, possivelmente porque achava que, por eu ser negra, eu não teria condições de pagar o que eu queria comprar. Mas clientes brancos estavam sendo muito bem atendidos nessa mesma loja. Então, quando eu chego nos espaços e percebo que a cor da minha pele intimida as pessoas, causa desconforto nas pessoas, aí eu tenho mais certeza ainda que sou negra, pela forma como sou tratada. Mas aí existe um diferencial. Eu não permito que isso aconteça. Quando eu percebo que está acontecendo, naquela loja, o meu dinheiro não entra mais, porque o meu dinheiro é suado, honesto, e eu não preciso comprar naquela loja, porque não tem só ela. Então, eu não alimento esse racismo, não alimento de forma alguma. Então, eu percebo que eu sou negra nessas situações. Quando alguém passa por mim na rua e tem medo de mim, como meu sobrinho me disse esses dias, tia, passaram 2 mulheres por mim e eu acho que elas pensavam que eu ia assaltá-las. Eu fiquei tão constrangido. Eu disse, por que elas pensaram que você ia assaltar? Ele disse, não sei. Eu disse, eu sei por quê. Então, assim, a gente percebe nos espaços que a gente frequenta que os olhares para a gente é diferente. Mas aí, obviamente que eu, como professora, uma pessoa formada, esclarecida, que conhece a história,
eu não vou permitir que isso aconteça. Mas muitos não conseguem se posicionar. E ainda tem gente que já chegou em mim e disse assim: ô, minha filha, não se chame de negra, não. Você não é negra, não. Você é morena clara. Isso, para mim, é mais do que um insulto. Isso é mais do que um insulto. Qual é? E qual o problema ser negra? Ou dizer assim: eita, você é bonita, uma negra bonita. Tá, e não existe negro bonito, não é? Então, eu sou bonita, os outros negros são feios. Sabe? Então, são palavras que fazem você perceber que você é negro. Sabe? Então, infelizmente, além da minha origem, eu tenho certeza que sou negra quando chego nos lugares e sou vista de forma diferente. Risiane, O Jorge tem que me responder uma coisa. Por que ele se acha negro? Desculpe, viu? Eu não sei quem foi que falou, mas seja rapidinho, parece que a gente está tomando muito tempo, viu, Jorge? Bom, eu vou ser... Sérgio, desculpe, Sérgio, é porque eu estava lendo aqui embaixo um negócio. Eu vou ser breve para responder o questionamento, que é um questionamento pertinente mesmo. É bom. A gente tem que pensar o seguinte. Eu assumo também a mesma posição da professora, que realmente a gente não se acha branco pelo olhar diferente sobre nós. Nós temos um olhar enviesado. Nos olham enviesado, né? Aqui no Recife, a professora deve conhecer o Recife, deve conhecer o Shopping Rio Mar, né? Vai no primeiro andar do Rio Mar, para ver se o pessoal não te olha estranho, né? Então, a questão é essa. Uma coisa que eu tenho que dizer sobre a miscigenação brasileira é que realmente isso é uma maravilha. A gente tem um povo totalmente diferente, né? Isso é uma coisa linda. O povo brasileiro é lindo mesmo, por causa dessa mistura. Eu mesmo, minha avó é descendente de índio, o meu avô é descendente de espanhol, mas brasileiro, né? A minha outra avó materna é negra, então morreu. Então a gente tem essa mistura. O país mais mixigenado do mundo é o Brasil. Segundo a Austrália, terceiro o Canadá. E por que na Austrália e no Canadá não tem isso no Brasil? Que tem no Brasil? Porque lá existe uma coisa chamada IDH. Índice de Desenvolvimento Humano, que é educação, expectativa de vida e renda. Aqui no Brasil a gente não tem isso. E aqui no Brasil, esse IDH baixo, atrelado com ao racismo estrutural e institucional, faz com que nós, com peles que nem tão pouco é negra e não tão pouco é branca, seja olhado diferente. Não é? Então, essa é a questão. Eu não me acho branco. Não me acho branco porque a minha tonalidade ela está muito mais alinhada com a tonalidade negra. Né? E sobre essa questão de se achar do negro diferente, eu queria trazer para vocês uma sugestão de filme para que vocês possam. São vários filmes que bastam a temática, mas tem um filme chamado Hotel Ruanda. Né? Então assista esse filme Hotel Ruanda. A Ruanda foi um país colonizado pelos belgas. Né? Então existiam lá 3 tribos negras, 3 etnias negras. Os Tutsis, os Hutus e os Twa. Os Twa era pequenininho, parecia um pigmeu. Fisicamente feio. Esses Twa foram exterminados logo na colonização. Foram exterminados, porque era considerado pigmeu canibal, não era gente. Exterminado. Ficou as 2 tribos, os Tutsis e os Hutus, que viviam em harmonia dentro dos seus territórios. Mas a Bélgica juntou eles dentro da mesma panela. E os Tutsi, eles eram mais afeiçoados. Presta atenção. Todos eram negros. Mas os Tutsis eram uma linhagem mais afeiçoada. Eles eram mais altos, mais esguios, as mulheres mais bem definidas, os homens mais fortes e musculosos, o nariz mais afinado, a boca
mais detalhada. Então, os belgas elegeram os Tutsis como representante político de Ruanda, mas eles eram a minoria da população. E o que é que aconteceu? Os Hutus, que eram os menos afeiçoados, os com pele mais escura, se tornaram o braço servil discriminado. E muitas vezes discriminados pelos Tutsis. Né? Então nós tivemos na década de 90 a revolução dos facões, a guerra dos facões, onde os Tutsis, os Hutus, aliás, se revoltam e matam os Tutsis com facão. Nós teve aí uma desgraça. Todos eram negros. Mas esses negros se reconheciam menos negros que os outros. Quem já leu o livro A Revolução dos Bichos, tem uma frase interessante sobre isso. Todos os bichos são iguais, porém alguns são mais iguais que os outros. Então, essa construção de que eu sou negro, mas sou mais branco, é uma construção que a gente tem que parar. Tem que parar com isso. Nós não somos brancos e nós não estamos mais para brancos, porque nós estamos numa condição socioeconômica inferior. Então, nós nunca vamos ser brancos. Temos que reconhecer isso. Né? Então, isso está na nossa sociedade. E a gente só vai mudar isso com essa aceitação, né? Com esse reconhecimento. Então, eu acho que esse é um caminho que nós temos que conscientizar. Então, é por isso que eu não me acho branco e não sou branco. Eu sou negro. Me reconheço assim. E eu procuro levar esse entendimento aos meus alunos. Oi, do Negro tem o Pablo e tem o Marco Severino. Acho que levantou a mão aí. Ô, professor, Pablo, fala primeiro. Pablo. Eu queria primeiro parabenizar todos, tá? Pelas colocações fantásticas, né? Ela traz a história, e o bom que traz a verdadeira história para a gente ter como referência, né? Eu sei que já estamos passando da hora aqui, às 19 horas, e eu quero parabenizar, aprendi muito com esse diálogo que vocês trouxeram para cá, em torno exatamente da nossa construção social, onde todos nós, de uma certa forma, somos alunos e professores. Eu deixaria aqui uma fonte de pesquisa interessante para nós. Quem foi o José Mariano e a Olegária, sua esposa, e a importância que eles tiveram exatamente ali no Passo da Panela, Porto da Panela, ali em Casa Forte, essa construção social, né? O que é que eles fizeram com aquelas pessoas que chegaram nas suas casas, né? Que eles abraçaram, eles simplesmente, eles não deixaram essas pessoas ficarem nômades pelas ruas, até as condições socioeconômicas delas era para eles não estarem nem se preocupando. Mas eles pegaram essas pessoas, muitos deles qualificaram e colocaram no campo de trabalho, né? E a importância histórica. Então, eu deixo esses dois nomes para ter feito uma pesquisa. José Mariano e a Olegária, sua esposa, e a importância que eles tiveram dentro desse movimento. E aí eu quero, assim, parabenizar mesmo, assim, o que estamos trazendo aqui, conceitos, né? Exatamente para acabar com esse preconceito na formação do cidadão, que esse espaço educacional, assim, é uma verdadeira escola para a vida de todos nós. Então, eu quero agradecer e muito pela oportunidade de, mais uma vez, aprender muito nessa escola da vida. Então, professora Edleide, professor Fernando, professora Elizabeth, muito obrigado por esse espaço. Lucas. Pablo, quer falar alguma coisa? Eu queria dizer, primeiramente, eu queria parabenizar, Isiane, desculpa se eu errei teu nome, eu não sei. Parabenizar por você ter essa mente tão
tão magnífica, e que todo brasileiro devia ter essa mente igual a você. Eu quero parabenizar muito, muito, muito mesmo. Eu quero Obrigada, também, Pablo. eu quero falar um acontecido que ocorreu comigo, que eu faço natação lá no Sesc. Eu fui, meu pai não me levou para natação. Aí o que que eu fiz? Eu chamei minha prima, na verdade, para ir comigo. Minha prima, ela é negra. E as mulheres lá foram perguntar para minha prima se ela era minha empregada como, tipo, babá, entendeu? E, tipo, minha prima falou que era minha prima, e as mulheres se afastaram dela. Que eu achei isso muito errado. Ou seja, se o brasileiro tivesse essa mente, não fosse racista, tivesse essa mente que você tem, tudo ia se estabilizar. Tudo ia ser ótimo. Parabéns, parabéns mesmo. Muito Eu aprendi muito obrigada, com você Pablo. hoje. E é isso, parabéns. Pablo, você disse o meu nome corretamente e eu deixo só, se me for permitido, eu deixo só um conselho, tá? Uma dica. Diga para sua prima que não aceite nenhum tipo de imposição que colocarem sobre ela. Ela não é inferior a ninguém porque ela é negra, tá? Quando isso acontecer, ela levante a cabeça, siga normalmente. Ela não está praticando nenhum crime, ela não está fazendo nada de errado. Ela tem o direito de ir e vir como qualquer cidadão. E depois que eu entendi isso, que eu tenho direito aos espaços e que eu tenho direito à voz, nunca mais eu tive nenhum problema com relação a racismo, no caso, problemas emocionais, psicológicos. Eu não tive mais esse tipo de problema. Quando eu comecei a dizer para mim mesma e a agir dessa forma, que os espaços são para todos, tá? Tá olhando diferente, problema seu. Se você estiver incomodado, saia. Mas eu não saio. Então, a partir do momento que você se posiciona, esses olhares, uma hora, eles vão ter que parar, vão ter que cair. E é isso que eu tenho feito e está dando certo, Pablo, está dando certo. Parabéns, parabéns. Obrigada. Eu queria finalizar agora o café, já são 7 horas já, para mim, 7 horas. E eu queria agradecer a Risiane pelas perguntas, para o professor Melquiades, né? Desejo que vocês sucedam muito na vida. O professor Fernando e para a professora Edoneide, que conseguiram trazer esses convidados. Para o professor de Geografia, que foi maravilhoso, porque ele explicou muito bem a diferença do racismo estrutural, do racismo institucional, dos tipos de racismo. E pela participação do resto do povo, que não fez muita pergunta, mas tá aí. Enfim, agora eu vou passar a palavra para nossa diretora, para ela finalizar. Ô, Lucas, meu kid quer falar aí, a última palavra aí. Por gentileza, Pode meu falar. kid. Eu simplesmente quero agradecer. O convite foi feito a mim. Eu fiz fiquei muito alegre. O Marcos Oliveira, nesse livro que eu estou escrevendo agora, não é esse que está publicado, eu faço uma homenagem ao... Também esse livro é sobre a escravatura. Mas Marcos Carneiro eu homenageei-o nesse livro. O nome do livro é O Blefe, como o Conde Oliveira Carneiro, certo? Essa figura aí virou conde no meu livro. Mas ele merece até mais um títulozinho até mais acima. Mas eu não falei aqui para fazer. Queria agradecer realmente à professora Elizabeth, à Eduleide, ao professor Fernando José Alves, ao professor Sérgio Bezerra, ao Lucas Gabriel. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre cerimonial, viu, Lucas? Não é Lucas que está fazendo cerimonial, né? Eu acho que é. Sim, é Lucas. E está saindo muito bem mesmo. Só precisa falar mais alto, porque eu sou surdo, entendeu? Okay. Então eu tive alguma dificuldade. Eu não me incomodo de dizer que sou surdo, não, porque eu sou mesmo. O que eu quero dizer para Risiane e ao Sérgio é uma expressão muito interessante do sociólogo Gilberto Freire. Ele diz assim: o brasileiro
jamais deve estudar o brasileiro, todos, jamais devem estudar a sua ancestralidade, porque ou poderá ficar muito alegre ou muito triste, certo? Porque, com certeza, ela terminará em uma senzala, numa sacristia ou numa casa grande. Então, o que é que ele... Ou numa taba, assim, ou numa taba, ou numa sacristia, ou numa senzala. Pronto. Ou vai ser negro, ou vai ser índio, ou vai ser búlgaro. Somos nós, como o Sérgio falou, nós somos uma mistura de tudo. Isto é bobagem, porque somos iguais, certo? Só existiram até hoje 2 etnias brancas, só existiram, certo? Até hoje, 2. O primeiro foi uma que desgarrou-se para a Europa, chamada Neandertal. E quando chegou, saindo da África, neguinho, bonitinho, cabelinho encaracolado, que ele foi-se embora para o norte e pegou na Europa, ele cruzou com o Neandertal. E se ele cruzou e não saiu, não foi uma hibridação, foi simplesmente um acasalamento, ele se tornou, ele era fértil. Então, os dois tinham o mesmo tronco. Não é como o orangotango, não, é o chimpanzé. E o chimpanzé, praticamente, nós temos uma ancestralidade comum. Mas isso é outro assunto, certo? Então, já sabe, se procurar ancestralidade, vai encontrar numa senzala, numa taba, numa sacristia, ou numa casa grande. Pronto, tá aí. Obrigado, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Felizes estamos nós, viu, Melquíades, por este momento, por nos proporcionar um momento tão gratificante. Aprendemos muito. Enquanto vocês faziam a explanação, passou um filme aqui na minha cabeça. Eu acredito que tenha passado também em todos nós que estamos aqui assistindo vocês falarem, porque foram claros, objetivos, um filme mesmo. Um filme mesmo. Então, a gente é que agradece aqui por esse momento lindo, esse momento que eu aprendi muito. Hoje, realmente, eu aprendi e acredito que todos vocês, nossos alunos, aprenderam, nossos colegas que estão aqui participando. Então, a palavra é agradecimento. E se a gente tivesse lá na nossa escola agora, no auditório da escola, iríamos pedir aplausos. E quero pedir para a gente encerrar só para aplaudir todos vocês. Foi lindo, muito bonito. E eu só quero encerrar com isso aqui. Mesmo indicando o contrário, a esperança surge em nós quando tudo nos falta, amparada pela inquebrantável fé em irmã gêmea do mais puro amor. Sabe quem é esse poema? Do escritor Melquíades Montenegro. Ele é bem maior, a gente vai colocar, homenagear, viu Melquíades? Lá uma sala com o poema de cada um de vocês. Então, muitíssimo obrigada. Elizabeth, essa figura aí, chamada Marcos Chepa, Marcos Carneiro Chepa, ele virou Melquíades, eu quero um poema sobre esperança. Aí eu disse, como? Sobre o quê? Só fazer negócio do colégio. Eu não tinha a menor ideia. Aí ele, porque fala e é gago e fala rápido, sabe? E eu sou surdo, então é uma maravilha. Então, aí afinal ele disse, eu disse, tá bom, eu vou fazer. Aí eu fiz e mandei, tá bom. Ele disse, tá ótimo, tá bom, então manda. Tanto que assim, eu só li na hora que eu fiz, você falou, e eu conheço isso, mas não tinha ideia do que fosse. Meu Deus, que poder, né? Olha, eu fico fascinada com essa maneira. Muito bonito o poema, de outros escritores também. E, Sérgio, acho que a gente já se encontrou por aí, com certeza, né? Com certeza. Todos os eventos que tem, é mais voltado lá na ETE, né? Na GIS. Então, com certeza, a gente deve ter se cruzado por aí, é um prazer. Quero conhecê-los. Com certeza vai ter essa oportunidade quando tudo passar, quando esse momento passar, a gente se abraçar, né? Com certeza. E olhar olho no olho, que não tem preço. Eu agradeço o convite, né? E me sinto feliz em estar aqui, compartilhando, aprendendo junto com vocês, com o escritor Melquíades, que tive o prazer de conhecer.
Vou procurar suas obras para ler. Eu não conhecia, né? E me sinto lisonjeado em estar aqui e podem contar comigo caso vocês queiram, né? Minha presença e a gente possa conversar um pouco mais. Né? Vou fazer um convite, Sérgio. Vai para a nossa escola, lá só tem top. Aqui, com certeza. Então, só tem top. Massa. Eu penso que a gente tem que fazer essas integrações mesmo, né? Tem que fazer. Educação é isso. E sintam-se também muito bem-vindos, caso queiram visitar lá a nossa ETE. Né? Se você quiser o nosso auditório para fazer um evento, vai lá, conversa com o Silvano. A gente disponibiliza, a gente tenta fazer um evento integrado quando tudo isso passar. Tá certo? Então, obrigada. Muito obrigado por todos vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa, ter contribuído em alguma coisa. E estou à disposição aí. Tá bom? Então, um beijo grande aí para vocês. E eu quero só dar uma mensagem aos alunos, principalmente, sobre uma reflexão que eu fiz lá no início. Né? Que a gente se solidarize com as dores dos negros brasileiros. Né? Que a gente tenha esse olhar. Né? Os americanos, a gente tem que se solidarizar, mas a gente tem que enxergar a dor nossa do negro brasileiro. Né? A gente tem que reconhecer isso e a gente buscar melhora para isso. Tá? Então, grande beijo aí no coração de vocês e valeu a presença. Viu? Valeu, muitíssimo obrigada e agradeço a Marcos. Foi um show, obrigada. E nós vamos convidá-los novamente, viu? Tá certo. Tanto o professor Sérgio como o professor Melquíades, tá certo? Obrigado. Maravilhosos. Obrigada, Risiane, pela colaboração. E boa noite, sua cidade é linda, maravilhosa. Minha filha do coração. Meu marido é vizinho de lá, da sua cidade. Meu marido é vizinho. Então, gente, aí o sorteio vai ficar para a próxima semana, tá? Fernando, obrigada. Fernando, obrigada, Edneide. Desculpa por o atraso, por eu ter chegado assim. Eu peço desculpa, assim, foi deselegante. Mas na próxima, foi o problema do computador aqui. Na próxima eu estarei, vou entrar com antecedência mesmo, tá certo? Desculpa aí. Lucas,